Olá, tudo bem? Será que seria possível fazer com que as cidades se unissem para resolver os mesmos problemas e assim prosperar? É a pergunta que eu faço agora para o professor Fernando Abruzzo. Tudo bem, professor? Tudo bem, Anne? Professor Abruzzo, isso pode acontecer e já acontece? Já acontece e pode acontecer. Já acontece em vários lugares do país, que são os consórcios intermunicipais, que constituem alianças entre governos locais para resolver problemas comuns nas áreas de transporte, resíduos sólidos, saúde, meio ambiente. Então isso acontece regularmente no país. O lugar que tem mais tradição disso é Santa Catarina. Existe a Federação Catarinense dos Municípios, que tem mais de 300 associados, com vários consórcios, e tem uma experiência interessante, Anne, que é a experiência de ajudar a gestão pública dos vários municípios. Então, isso é factível, existe um número grande no Brasil, mas existe um número menor do que nós precisaríamos no país. Porque o grande problema do país é a falta de cooperação entre os níveis de governo para produzir políticas públicas. Agora, professor, isso implica custo para o contribuinte, essa união entre as cidades? Ao contrário, isso aumenta a eficiência da máquina pública, né? Quer dizer, os municípios com o seu mesmo dinheiro fazem mais coisas e, digo mais, fazem melhores coisas, porque os municípios vão se ajudando e vão aperfeiçoando conjuntamente a ação. Além disso, tem coisas que não dá para serem feitas sem a aliança entre os municípios. Vou dar um exemplo que é o lixo. Quer dizer, o lixo tem que ser jogado em algum lugar. Se não houver cooperação entre os municípios, vai ser uma guerra de um jogando lixo na cabeça do outro. Então, a questão ambiental, a questão de resíduos sólidos, é fundamental que haja cooperação, porque é aquilo que os cientistas políticos chamam de tragédia dos comuns. É comum a todos, mas se não houver cooperação, será tragédia para alguém daqueles comuns. E, professor, isso não significa, quer dizer, essa união entre as cidades não significa que elas percam a autonomia? Não, elas não perdem autonomia, elas compartilham a autonomia. Até porque a ideia de que os municípios podem sozinhos se autogovernar e fazer tudo é uma mentira. O Brasil tem 5.570 municípios, a grande maioria dos municípios tem menos de 50 mil habitantes e a grande maioria dos municípios tem fragilidades não só financeiras, mas principalmente gerenciais. Ora, se isso é verdadeiro, a ideia de que os municípios têm que ter completa autonomia significaria um fracasso da grande maioria dos municípios do país. Se o município que é mais rico constrói um hospital, o que os outros municípios fazem? Compram ambulâncias. Então, e ninguém divide esse custo, quando na verdade é preciso pensar como fazer uma divisão melhor do custo das políticas públicas dentro de um mesmo território. O município, na verdade, ele é um artefato político-jurídico. Não quer dizer que naquele território as pessoas só fiquem ali. Então, a ideia de autonomia ela é tanto mais importante quanto mais ajudar os cidadãos. E o cidadão, embora more numa cidade, a sua vida extrapola aquele território. É isso, professora Abruzzo. Muito obrigada pela sua participação. Até uma próxima conversa. Obrigado a vocês. E obrigada a você também que acompanhou mais essa entrevista. Dessa vez a gente falou sobre a união entre as cidades. Até a próxima.